Oi, pessoal. Estou aqui para um vídeo sobre como proceder para a transferência de carteira de moto no Japão. Como nós devemos proceder em cada estado. Para um é diferente, mas no geral vou falar principalmente dos estados de Aichi e Shiga, onde a Estrada Drive School trabalha. Primeiro, documentos. Que documentos que eu preciso? Relação de documentos. Carteira de habilitação do país de origem, do Brasil com validade. Passaporte, quantos tiverem, desde que prove, desde quando você tem a carteira de moto, até a atualidade, até essa última carteira que você tem, desde o início até quando, o tempo que você ficou dirigindo moto no Brasil, no Peru. Se tem mais de 91 dias, eu preciso provar essa quantidade para poder fazer transferência. Imposto do Zairiukado. Imposto. Se você for carta primeiro de moto, não tiver de carro, eu vou necessitar do atestado de residência com nacionalidade e tempo de visto. Se você já tem carteira japonesa de carro, de caminhão, então eu não necessito desse documento. Precisamos da tradução da JAF esse transmite, essa tradução nós da equipe Estrada fazemos. Prontuário da carteira do Brasil, o recorde de condutor da carteira de origem, se for do Brasil, se for do Nepal, da onde seja. Os dados, quando é que eu tirei a carta de moto, quando é que eu renovei, isso é importante lembrar. Alguns estados, como Shiga, é necessário o RG, a identidade do Brasil, ou o DNI do Peru, e CPF, no caso do Brasil. Você deve levar também uma foto 3x2.4 para nós preenchermos o formulário de inscrição. E como é que nós vamos proceder? Outra coisa, outro detalhe. Se o seu nome na carteira do Brasil, do Peru, tiver com nome diferente do Zairiukado, você tem que levar documentos que provem isso. Um exemplo, se eu estou com o nome de solteira na carteira do Brasil, eu tenho que levar certidão de casamento. Se eu troquei de nome e virei japonês, eu tenho que levar o COSEI, que é o documentos que provem os fatos contidos. Seria interessante, outro documento, seria interessante também se você tivesse as carteiras anteriores, principalmente do Brasil, as antigas, tá? Depois, para nossas informações, quando você for tirar a reserva, nós gostaríamos das datas de emissão do seu passaporte e entrada no Japão. A gente quer comprovar o tempo que você ficou no Brasil com a carta de moto. Como é que vai proceder isso em alguns estados? O estado de Mie, Shiga e Aichi, vou falar disso daí. Então, primeiro eu vou falar de Aichi. Imposto da tradução, eu preciso fazer uma reserva. Geralmente essa reserva demora no mínimo 2 semanas depois da tradução pronta, para a gente tirar a reserva online um pouco complicado. Tá ficando. Então, Aichi é o lugar que mais rápido, porém, para tirar essa reserva online é complicado. Isso é Aichi quem? É feita uma reserva e no dia dessa reserva você tem que levar todos esses documentos. Isso é Aichi quem? Bom, Mie-ken, a mesma coisa. A tradução da carteira, nós da Estrada vamos lá e marcamos o dia que você vai fazer a entrevista. É a primeira vez que você vai. Tá? Isso mais ou menos em média, em Mie-ken demora 2 meses, mais ou menos na média hoje. Em 2023 está demorando 2 meses. Bom, Shiga-ken. Shiga-ken, a mesma coisa. Nós temos que ter a tradução e fazer uma reserva. A reserva em Shiga atualmente está demorando 3 meses. Tá? Bom, isso é para você transferir a carteira. Agora, detalhe, se você tem a carta de carro, é eliminado o exame teórico, né? Se você não tem a carta de carro, é feito o exame teórico no mesmo dia, em Mie-ken e em Aichi. Em Shiga é tirada uma nova reserva somente por dia do exame teórico. Mas a princípio, vou começar a explicar, faz de conta que você tem exame de carteira de carro. Perdão, carteira de carro. Você tem carteira de carro. Lembrando, é interessante nesse dia, se você tem carta de carro categoria, um exemplo do Brasil, categoria A, eu dou um conselho, seria interessante já tirar moto de grande porte, que seria o gatá, que a gente fala assim, tá? Para essa aula para essa aula de grande porte que a gente vai fazer, essa aula de Ogatá, eu preciso que você leve capacete, luvas, camisa de manga, esteja com roupas adequadas para dirigir moto, camisa de manga comprida, calça cinza rasgada e um tênis que não seja sapatilha, que seja igual uma bota, seria interessante. Para a carteira de moto grande, é feito
uma simulação antes. Eles falam de ciência. Para que essa simulação? Para dizer, será que eu consigo pilotar uma moto grande? Então eu tenho que levantar a moto e fazer a moto em forma de 8 em zigue-zague, tá? Isso às vezes precisa de reserva, conforme os estados. Aqui, por exemplo, em Okinawa precisou da reserva, demorou quase 2 meses essa reserva. Vamos voltar para lá. Fez o procedimento da reserva, marcou-se o dia, né? O aluno que for tirar a carteira deve estar em posse de todos esses documentos. Se faltou um desses documentos, não é responsabilidade da estrada, e sim do aluno, do cliente, não esqueça disso, tá? Feito a entrevista, esqueci de falar, levou toda essa documentação, é feito a entrevista. Como você já tem carta de carro, já vai se fazer a reserva, se for gastar a reserva para levantar a moto, seria para ver se você pode dirigir moto grande, né? E por exame prático. Se você for tirar 400, já vai tirar a reserva para 400. Bom, marcou o dia do exame, deve estar com roupas adequadas, tá? Deve levar sempre em posse de você, sempre você tem que levar a sua carteira de habilitação do Brasil e a carteira japonesa Isaírio Kato. E sempre também levar no mínimo 7.000 ien, eu aconselho, que são 2.600 do exame médico que faz toda vez, 1.450 do aluguel da moto, e se você for aprovado, 2.050 para emissão da carteira. Isso sempre você tem que estar levando, até você ser aprovado, tem que levar esses documentos e estar com uma roupa adequada. Tá. Valores, como nós trabalhamos, tá? A maior dificuldade que eu vejo, nós conseguimos as aulas de direção. A estrada cobra, tá? 30.000 ien suporte durante 3 meses, mais a tradução da JAP, que nós cobramos 5.000 ien. Então, a princípio, o gasto da estrada é 30.000 ien durante 3 meses. Tá? Existe a possibilidade de mudar esse prazo, porque esse prazo vale por 6 meses. Mais 5.000 da tradução da JAP. Um problema bastante que nós estamos tendo, a estrada e todos os alunos que estão tirando carta, é conseguir aulas. As aulas, a matrícula custa 20.000 ien e cada aula custa 15.000 ien. Alguns lugares, como a Rede Barão de Okazaki, alguns lugares têm aulas mais baratas. Porém, a estrada não faz esse tipo de suporte. Nós só temos aula em Rio e, em alguns casos, raramente em Shiga. As aulas é feito pagamento antecipado e a demora das aulas geralmente é na faixa de 30 a 45 dias. Tá? Então, tem que fazer isso com bastante antecedência. Né? Detalhes da prova. Né? O aluno deve decorar o percurso. Então, você está com a equipe estrada, solicite com antecedência no dia da entrevista já o mapa do percurso, porque você deve decorar o percurso. Sem decorar o percurso, não é possível fazer a prova. Tá? Lembra bem disso. Tá? Então, isso é um pouco sobre transferência de carteira do Brasil, ou do Peru, ou da Bolívia, do Nepal. Agora vamos falar para quem não tem carteira de carro. Bom, quem não tem carteira de carro, tá? É feito esse procedimento, porém você vai ter que fazer um exame teórico de 10 perguntas. Se for em Aichi ou em Mie, é no mesmo dia da entrevista. Se for em Shiga, é marcado um dia diferente para a prova teórica. Tá? E depois, passando na prova teórica, se marca um exame de direção. Tá? Voltando a tudo isso, só no final, para completar, quem for tirar o GATAR, o Gaimen, eu acho uma boa opção fazer. Agora, quem for tirar 400 cilindrada, né, eu aconselho quem tem carta de carro ir para a autoescola, porque você vai gastar com a estrada 100.000 ien, necessita mais ou menos de 9 dias da presença na escola, mas você não vai passar por exames rigorosos que nem é no departamento de trânsito. Então pense com carinho e ligue para a estrada, ou contato com a estrada através dos telefones 090 6604 5653 ou 080 4705 5653. Desde já,
Muito obrigado.